Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder. E na edição de hoje eu estou recebendo aqui o nosso ex-prefeito, ex-ministro, ex-senador, Alfredo Nascimento. Seja muito bem-vindo, seu Alfredo. Eu gostei do final, seu Alfredo. É no que a gente se transforma depois que passa por tudo isso. A gente não leva nada, né? Prazer, Marcelo, estar contigo aqui no novo centro de informações, né? Central do Poder. Isso é legal, porque a gente abre mais espaço, mais perspectivas para que as pessoas possam participar, especialmente do processo político que se avizinha, para que as pessoas recebam informações e esperem em Deus e virem pelas pessoas que aqui estão, que vocês façam um jornalismo que não se transforme em fake, né? Vocês estão organizados, me parece que para isso, eu não conhecia aqui o espaço. Parabéns, boa sorte, que Deus ajude vocês todos. Muito obrigado. O senhor anunciou há pouco tempo, há poucos dias, a sua pré-candidatura a deputado federal, né? Quer saber o que lhe motivou a tomar essa decisão? É assim, Marcelo, eu tive Covid, eu estava conversando aqui contigo nos bastidores, eu tive Covid em janeiro de 2021 e fui acometido dessa doença da forma grave. Eu fui para São Paulo, fui para UTI, semi-UTI, me despedi da família e saí disso de forma assim bem resignada, decidido a não fazer mais política, não participar mais do processo político, porque você fazer política hoje é muito difícil. Eu estou nisso há quase 40 anos. Quando eu entrei na política, a atividade política era uma atividade nobre, que as pessoas diziam, olha, que coisa bacana, aquele é um senador da República, aquele é um prefeito. E hoje em dia as pessoas perderam o respeito pela política e pelos políticos. E tem motivo para isso, né? Os maus exemplos são mostrados todos os dias. E eu me afastei disso, né? E houve um fato novo, o presidente Bolsonaro se filiou ao meu partido. Eu, além de presidente estadual do Partido Liberal, eu já fui presidente nacional e sou atualmente presidente de honra nacional do partido, sou da executiva do partido e fui chamado para discutir isso, a entrada do presidente Bolsonaro no partido. E fiquei com a incumbência. Eu sou um homem de partido, eu sou um homem que gosta de cumprir regras partidárias, até porque sou dirigente, e fiquei com a incumbência de organizar o partido aqui para que as pessoas que participem do partido, participem da eleição, sejam efetivamente ligadas ao presidente Bolsonaro. Eu poderia ser candidato a um outro cargo, né? Eu já fui tanta coisa, eu fui convidado para ser vice-governador, para ser candidato a senador, abriu-se até a possibilidade de se formar uma chapa, eu saindo candidato ao governo. Mas eu acho que eu já dei a minha contribuição, tanto aqui na prefeitura quanto no governo, e passei 14 anos da minha vida em Brasília. Eu conheço bem Brasília, eu conheço os corredores, eu sei como ajudar o meu estado. E eu tendo um partido político, na presidência desse partido, sendo um dirigente nacional, eu terei muita independência. Qualquer que seja o governador do estado, eu não preciso ser dependente dele para ter uma boa relação, para conseguir as coisas e para trazer coisas para cá. Eu não preciso ser dependente do prefeito ou de quem quer que seja para fazer a política do bem. Eu acho que o que a gente está precisando hoje é fazer a boa política, é abrir com o instrumento que eu tenho, que é o partido, é abrir a possibilidade de novas pessoas participarem do processo político, que as mulheres participem mais do processo, que os jovens participem mais do processo, para que as pessoas entendam a política por dentro. Eu conheço a política por dentro, de forma enraizada. Eu sei o que presta, o que não presta, o político que faz a política do bem, aquele que faz a política que hoje está em voga. Hoje fazer política é você dizer o que as pessoas querem ouvir, para ficar simpático, né? É você mentir bem, é você falar bonito, é você dar coisas, receber de volta o voto. E isso não é a boa política. Então, assim, eu tenho uma história, eu tenho um homem, me orgulho muito de tudo que eu fiz pelo meu estado. Eu fui prefeito 3 vezes, deputado federal, senador, vice-governador, superintendente da Zona Franca de Manaus, fui ministro de Estado do meu país 3 vezes. E estou aqui. E entendi, depois de passar desse período aí da minha convalescência e dessa doença miserável, eu compreendi que não seria justo com um Estado que me recebeu há 46 anos, que me deu uma vida da qual eu me orgulho muito, que nenhum político tem esse histórico, tem esse currículo, eu ir para casa porque o circo está pegando fogo, eu vou ficar olhando de longe porque eu não preciso mais participar da política.
Então eu resolvi primeiro coordenar esse espaço do nosso candidato a presidente da República, da organização do partido, trocar muita gente teve que sair em função do nosso partido ser um partido de centro e ter antes uma ligação com os partidos de esquerda, agora nós temos uma ligação com o partido de direita. Eu tive que reorganizar o partido para que a gente tenha assim, muito claramente as pessoas que fazem o Partido Liberal no estado do Amazonas estarem ligadas a uma plataforma que tem como candidato a presidente da República o presidente Bolsonaro. Alinhado, né? Alinhado. E esse processo que o senhor me relatou agora, foi um processo complicado? Houve resistência por parte de uma ala do partido? Assim, nós tivemos, como eu participei disso desde o início, eu fui convidado pela Nacional, por ter sido presidente nacional, por ser presidente de honra, eu participei dessa arrumação toda, da chegada do presidente. E nós tivemos 4 estados que tenderiam a não ficar com o presidente Bolsonaro. E nós, diferentemente dos outros partidos, nós, os presidentes estaduais, temos um mandato. Eles são renovados sempre no mês de fevereiro. Eu tenho um mandato aqui, eu sou um presidente eleito, não é? Não é aquele presidente que nomeia, tira, coloca em outro lugar, toma um partido. Não, nosso partido é assim, é organizado dessa forma. E a gente teve a oportunidade de, em fevereiro, fechar em todos os estados o apoio do partido ao presidente Bolsonaro. Aqueles que não conseguiam ficar com o presidente saíram do partido. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 41 deputados, perdemos 4, recebemos mais de 30. Hoje o partido tem 76 deputados federais, é o maior partido do país e sai dessa eleição como o maior partido do país. O que nos dá uma responsabilidade muito grande. Independente de quem seja o presidente da República, o nosso partido não vai ser coadjuvante do processo. Um partido que vai participar do processo dos próximos 4 anos do presidente, porque nós deveremos ter pelo menos 15% do Congresso. E a nossa Constituição, ela foi pensada parlamentarista do meio para o fim. O saudoso Ulisses Guimarães e o Bernardo Cabral, que era o relator, entenderam que o parlamentarismo não passaria, e ela foi adaptada ao presidencialismo, mas com uma dependência muito grande do Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que sendo candidato a deputado federal, pelo que eu conheço, pela entrada que eu tenho, pelo nome que eu tenho, pelo respeito que, graças a Deus, eu conquistei, eu vou poder ajudar muito o meu estado. Eu serei um deputado que vai ter como ajudar muito a minha cidade de Manaus, o interior do estado. Eu tenho uma história ligada ao interior do estado. Nós temos 61 cidades no interior, eu construí portos em 44. Quando ministro. Ministro. Então, assim, tem todo um trabalho feito que eu acho que esse trabalho ele pode ser continuado. Isso muito em agradecimento a tudo que o Amazonas fez por mim. Eu não nasci aqui, cheguei aqui há 46 anos atrás. O senhor é do Rio Grande do Norte? Eu sou do Rio Grande do Norte, nasci lá no sertão pobre do Nordeste. E ainda criança eu me mudei para a capital para que nós pudéssemos estudar. Cheguei aqui como militar, um pouco mais de 20 anos. Aqui nasceram os meus filhos, aqui nasceram os meus netos. E aqui eu quero terminar a minha vida, né? A gente não pode escolher onde nasce, mas pode escolher onde quer ficar, e eu escolhi ficar aqui, né? É a terra que eu amo, eu não tenho mais nenhuma identificação com o Natal. A minha mãe mora ainda em Natal, tem 94 anos, graças a Deus, lúcida, e 3 dos meus irmãos moram lá. Eu sempre visito, mas eu não sinto mais nenhuma identificação com o Natal, no Rio Grande do Norte. A minha vida está aqui, minha história está aqui, minha família está aqui. Então eu tenho uma história, um currículo que dá para contribuir muito ainda com o meu estado. O senhor foi ministro do governo Lula. Foi. E hoje está caminhando ao lado do Bolsonaro. E eu queria lhe perguntar como foi essa transição, essa virada de chave aí nessa sua caminhada. É assim, Marcelo, a nossa vida ela é feita de momentos, de etapas. O momento do Lula, naquela época eu era prefeito de Manaus e tinha uma aprovação muito grande. Eu era o melhor prefeito do país. O senhor foi eleito, né? O melhor prefeito. 2 vezes eu fui escolhido o melhor prefeito do país, com a aprovação popular muito alta. E o Lula tinha, então, 12% das intenções de votos. Eu fui o primeiro prefeito de capital a apostar do Lula. Porque eu entendia naquele momento, em função da gente ter saído de um regime ditatorial
e não existia organização política, eu entendi que naquele momento o Lula era o PT, a esquerda, era a salvação do nosso país. Então eu apostei nisso, acabei sendo ministro do Lula nos dois mandatos dele, e apoiei naquele momento porque eu entendia que era bom para o Brasil. Mas eu acho que a partir do governo Dilma, o PT se perdeu um pouco. Eu sofri uma denúncia quando eu estava ainda no Ministério, sou um dos poucos que fui inocentado pela Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. Eu tenho atestado de bons antecedentes, quase 40 anos de vida pública. E eu entendi, naquele momento, eu era o então presidente do Partido Liberal, presidente nacional, e eu entendia que naquele momento a presidente Dilma perdeu a condição de governabilidade, ela não tinha mais o controle do país, o país estava entregue e o meu partido, numa votação que nós fizemos da executiva, eu, apesar de ser favorável ao impedimento, eu perdi na votação. E nós fomos para a votação e eu entendi que eu só tinha uma forma de votar pelo impedimento, era se renunciasse ao mandato de presidente nacional. E eu fiz isso na hora do meu voto. Nós tínhamos 41 votos para serem dados pelo não impedimento. O meu voto quebrou a regra, porque você, quando fecha a questão, você é obrigado a votar sob pena de perder o mandato. Mas como eu presidia o partido, renunciei ao mandato, votei contra, abria expectativa para que 28 votassem pelo impedimento. E o impedimento se deu por 21 votos. Pelo que eu me lembro, o seu voto foi uma grande surpresa. Foi. Ele virou meme, né? Isso, eu dei entrevista para jornais dos Estados Unidos, da Europa, não pelo voto, é porque na política ninguém renuncia ao poder. Eu renunciei à presidência do terceiro maior partido do país, em 33. Não é uma coisa muito normal, mas eu fiz isso por quê? Porque eu entendia que naquele momento essa guinada tinha que ser dada. E por que agora eu voto com o presidente Bolsonaro? Eu sou homem do partido, o partido tomou essa decisão, eu fui junto e entendo que ele faz a política um pouco diferente da que se pratica hoje. Ele não diz o que as pessoas querem ouvir. Ele comete muitos erros, dá tiro no pé. Como todo mundo, eu cometo erros, você. Mas ele diz o que acha, o que pensa, não fala para agradar. Ele fala aquilo que o sentimento manda. E a gente está precisando de um pouco de verdade na política. A gente tem que voltar a fazer aquela política de antigamente, que era uma coisa legal, as pessoas acreditavam no que você dizia. Então, assim, eu estou absolutamente tranquilo nisso. Eu acho que o momento que a gente vive é esse, né? Se isso for continuado, né, e o presidente Bolsonaro ganhar a eleição, certamente ele vai fazer um mandato diferente, porque ele cometeu um erro no primeiro mandato. Ele não tinha maioria no Congresso, e as pessoas nem compreendem. Ele se aliou aos partidos de centro para que tenha maioria. Ele eleito presidente, ele tem um Congresso favorável que vai possibilitar fazer as mudanças que são tão necessárias no país. E isso é fazer política, né? Isso é fazer política. Não precisa você vender a alma, você precisa ter explicação para você, para as pessoas que gostam de você e para a tua consciência. Eu estou absolutamente tranquilo, são momentos distintos, né? A gente viveu um momento muito bom no início do mandato do presidente Lula, mas a entrada da presidente Dilma deu uma estragada feia no país. O país perdeu o controle, as denúncias foram assim... tanto que acabou prendendo muita gente, uma confusão danada, algumas justas, outras injustas, começaram a aparecer justiceiros, a legislação começou a não ser cumprida, e a gente tem hoje um país muito conturbado, né? Então, assim, eu estou absolutamente tranquilo, vou fazer o que acho que tem que ser feito, estou fazendo o que a minha consciência manda, e me orgulho muito do que eu faço. Eu faço a política do bem, a política que eu acho que beneficia as pessoas. Eu dei um exemplo disso como prefeito, eu fui um prefeito muito voltado para o social, muito voltado a projetos que beneficiam as pessoas, e isso me seguiu a vida inteira. Eu sei a diferença entre fazer e servir, porque o cargo de prefeito, se você tiver resignação, se você tiver vontade, se você tiver tolerância, você aprende a fazer política num cargo de prefeito, porque é ele que te dá a oportunidade de conhecer de perto a pessoa que precisa, a pessoa que não precisa,
aquele que você precisa ouvir, o que você não precisa ouvir. E política é um pouco isso, é a conversa, é o dia a dia e o resultado, né? Você como prefeito, você manda fabricar um copo desse, você pode acompanhar e vai verificar que o copo está pronto e você vem aqui entregar na Central do Poder. E você como ministro, você dá ordem para fazer esse copo, você descobre 2 anos depois que isso foi feito. Você não é onipresente, cara. Você não tem como estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. País do tamanho do nosso. Tamanho que é o nosso. Então, assim, eu estou consciente do que estou fazendo, vou dar minha contribuição, quero dar minha contribuição ao meu estado e estou andando, caminhando, comecei a fazer política a partir do dia 10, para mim, política partidária, ligada à minha pré-candidatura. E acho que a gente vai conseguir bons resultados. Essa história que estão contando, porque é engraçado quando chega esse período pré-eleitoral, tem algumas pessoas que têm bola de cristal, tem uns comentaristas que parecem a mãe de Iná, que diz assim, vai eleger o João, o José, é tudo errado no fim. Se vocês voltarem um pouco do tempo, vai ver que diz, tá aqui, vai eleger João, José, Maria, tá, quando você olha, diz, cadê que iam eleger? Porque eleição é cenário, o cenário não está posto ainda. Não dá para você dizer, o governador do estado vai ser o João José. Conversa, está muito longe. Ninguém sabe nem direito quem são os candidatos ainda. Tem pretensos pré-candidatos. Você dizer, o senador eleito vai ser o João José, papo furado, ninguém sabe. Não dá para. Às vezes aparece um nome, eu concorri ao Senado e perdi a eleição, e eu era o primeiro colocado das pesquisas do primeiro e do segundo voto. E perdi a eleição. Apareceu uma ola nova, um negócio do Bolsonaro, do novo, velho não prestava. Aí ficou aquela história que político velho não presta, o bom é o novo, agora nem o novo presta, nem o velho presta, tá uma confusão danada. Não se sabe, gente, né? Boa política independe de idade. Não é o velho ou o novo, é a boa política, né? Não tem, e você não pode jogar fora a experiência. Se você vai fazer um time de futebol, você botar só uma molecada que sabe jogar, sem ter a experiência de alguém para orientar, acaba não dando certo. Então tem que se mesclar mesmo, a gente tem que renovar a política. Mas a pessoa se renova também pela cabeça, pelo entendimento. Você tem que evoluir. Eu tenho que entender que a gente vive um novo momento. Eu, há 20 anos atrás, não sabia nem o que era internet, porque não existia. E hoje, o celular hoje é peça fundamental em campanha, na vida da gente, da escola, do grupo de amigos, da igreja, em tudo que é lugar. Isso é evolução. Eu tenho que acompanhar. Se eu não acompanhar, eu vou ser arcaico em qualquer coisa que eu faça, né? Eu sei que ainda pode estar em fase de preparação o seu plano de atuação parlamentar, mas a gente já pode falar sobre prioridades do seu futuro mandato, caso Olha seja só, Marcelo, a prioridade é o meu estado, né? A Zona Franca de Manaus. Tem essa polêmica de Zona Franca de Manaus, de diminuir, de tirar benefício. Toda eleição é isso. 40 anos é desse jeito. Eu ouço sempre a mesma coisa. Nunca acabou. Não vai sair uma empresa daqui. É sempre assim. Primeiro que isso é constitucional, mexe numa coisa, altera, mexe ali e tal, mas tem o preceito constitucional que preserva a Zona Franca de Manaus. Mas a gente tem que ter consciência que ao longo desse tempo, eu fui superintendente da SUFRAMA no início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90. Era a mesma confusão. E de lá para cá, o executivo, tanto o governo do estado quanto o governo federal, não pensou em opções para a Zona Franca de Manaus. Alternativas, né? Em alternativas. Quer dizer assim, não, quando chega a eleição, vamos acabar com isso, vamos criar o polo de não sei de quê. Isso não é assim. Você tem 500 mil empregos diretos e indiretos aí que você não tem como substituir assim, do dia para a noite. Naturalmente, você pode ir fazendo isso, mudando um pouco a planta do que é a Zona Franca de Manaus, para outros produtos ligados à natureza também, a outras coisas que não têm um similar nacional. Mas isso nunca foi feito, fica todo mundo amarrado. As mesmas empresas estão aqui, nenhuma empresa dessa tem interesse aqui no estado, porque nós temos uma situação engraçada. O Amazonas é diferente de tudo. Nós temos Manaus, que é uma cidade-estado, parece a Roma antiga. Você tem mais de 90% da economia concentrada aqui, mais de 60% da população. E você tem um grupo de empresas, 500 empresas que geram emprego aqui, que é basicamente o que fica. Isso é pouco? É muito pouco, mas é o que a gente tem. Pelo amor de Deus, não mexe nisso. Tem que preservar os empregos, porque a tua empresa depende do distrito industrial. O cara que fabrica esse copo depende, o João lá da mercearia, a Dona Maria da padaria, tudo gira em torno do polo industrial de Manaus.
o profissional liberal, o médico, tudo gira em torno disso. Mas a gente tem uma coisa aqui que é diferente do resto. Você não tem um dono de empresa que mora aqui em Manaus. Não tem uma empresa instalada aqui que o proprietário da empresa mora aqui em Manaus. Aí o que isso significa? Que o dono da empresa não vive em sociedade, não tem convívio aqui, não conhece a cidade, não sabe quais são os problemas, não tem nenhuma relação com a imprensa, porque ele não anuncia nada aqui. Porque aqui é fabricado e vendido para outro lugar. Ele anuncia no sul e sudeste do país e aqui não rola nada do distrito industrial, que seria o grande poder para fazer veiculação com a imprensa. Não tem nenhuma relação com o judiciário, porque o fórum deles é São Paulo, Rio de Janeiro, é do sul e sudeste do país. É uma situação atípica. Eles vêm aqui, passam um dia, dá adeus, pega o avião, vai embora e não sabe nem o que acontece. Ele vem aqui e faz as contas para saber se deu lucro ou não deu. Então, eles só estão aqui porque recebem benefícios, senão eles não estariam. E você tem todo um movimento desse e fica a classe política desse tamanho comparado com o resto. Aqui nós somos 11 parlamentares. Em São Paulo tem 70 deputados e 3 senadores. São 73 em São Paulo e a gente 11. Como é que vai defender a Zona Franca? É desigual. Como é que vota o parlamentar? Sempre negociando alguma coisa do interesse dos outros para a Zona Franca de Manaus não ser prejudicada. Então tudo gira em torno... Não adianta hipocrisia. O movimento político de todos, a não ser aquele que quer aparecer, porque eu vou fazer isso, papo furado. O movimento gira em torno de negociação de bastidores para preservar a Zona Franca de Manaus. Tá bom, vou votar com vocês agora, mas quando chegar a Zona Franca, tem que dar uma segurada. É assim que funciona, porque nós somos bem menos em relação aos outros. E é um assunto que a gente fala no sul e sudeste do país, ou lá no Congresso Nacional, falar de Zona Franca, parece até que é um crime que nós estamos cometendo. Não, isso aqui está aqui para preservar essa floresta que está aí, para que possam respirar, cara. Né? Isso tem um preço, senão nós já estaríamos igual ao Mato Grosso, ao sul do Pará, desmatado, tudo fazendo desmatado, outra coisa. Tocando fogo, Porto de Lenha, vendendo madeira, e a gente tem mais de 90% da fauna e da flora preservada no nosso estado. Só tem um motivo para isso, é a Zona Franca de Manaus. Né? Então, assim, mas a gente vive uma situação de tantos anos e a gente não evolui em relação a outras coisas. O governo novo se elege, aí se elege o governador e tal, está aqui, está preservando os interesses de agora. Cara, vamos pensar numa solução melhor, a gente tem que criar atividade no interior do estado, não tem. Né? Se no interior do estado não tem emprego, não tem renda, uma miséria muito grande no interior, com problema de saúde, de educação, e isso não muda, 40 anos que é desse jeito. Não tem um município que tenha atividade econômica no interior. Não se mantém sozinho. Então aquela relação de dependência política, de relação de dependência de dinheiro, de tudo. E você vai para o interior, cada dia que você chega lá, sente que a situação piorou. Por quê? Porque não tem atividade econômica. Tanto geográfico tudo. Quanto econômico. Né? Econômico, geográfico. Aí você não tem uma boa saúde, não tem profissional médico que queira ir para o interior, porque o cara casa, tem filho. Que educação ele vai dar para o filho? Que atendimento médico ele vai dar se não for na área dele? Então, tem todo... se você conversar com qualquer médico aqui que tem um emprego, tal, que trabalha no hospital, ele não quer ir para o interior, mesmo ganhando 10 vezes mais. Porque ele pensa em ter família, em casar, e lá ele sabe que não tem como. É diferente do sul e sudeste do país, até de boa parte das cidades do Nordeste, que você tem atividade econômica, que tem uma certa evolução. Em relação a gente aqui, não tem. Infelizmente, é tudo concentrado aqui em Manaus. E o seu possível futuro mandato vai ser alinhado aqui com o governador, né? Queria lhe perguntar se o senhor já tem aí, o seu candidato já tem alguma aliança formada? Eu tenho algumas exigências. Eu tenho conversado com muita gente, tenho conversado com o governador, sim, conversado com o prefeito, todo mundo. Quando me procura, eu converso. Tem regras para que eu participe de uma candidatura ao governo do estado, que o partido participe. Exigência, tem que ser plataforma do presidente Bolsonaro. Essa candidatura apoiada pelo PL tem que estar o apoio ao presidente Bolsonaro. 2, a gente tem que participar da chapa majoritária. Exigência. O que é a chapa majoritária? Tem um candidato a governador, tem um candidato a vice, tem um candidato a senador. Nosso candidato a senador é o Coronel Menezes, que é candidato do presidente Bolsonaro, disse para mim isso.
Então a vaga dele está preservada nessa negociação. E você sentar e conversar. Você tem um partido político. As pessoas que estão no partido todas os candidatos são bolsonaristas. Quem for candidato a governo vai ter que sentar com essa gente para ver como é que vai fazer a campanha. Mas essa definição, a gente tem até 5 de agosto, que eu não encerro o prazo das convenções, e a minha convenção eu já mandei publicar, estamos preparando para isso, será no dia 5 de agosto, e encerra 11h59 da noite. Perfeito. O senhor já sentou com o governador, então? Já algumas vezes, já conversei com ele. Já sentou com outro pré? Já um bocado, quase todos. Tá certo. O senhor tem acompanhado a agenda do presidente aqui, ele tem vindo nesses últimos meses aí, veio 2 vezes seguidas. Eu participei, inclusive, da motociata. Como é que o senhor sentiu o povo amazonense ao redor do presidente? Olha só, a gente tem pesquisa para orientar a campanha. A situação dele aqui em Manaus é muito boa. Ele ganha a eleição em Manaus hoje, se a eleição fosse hoje. Mas não dá para você dizer o que vai acontecer depois. E perde em boa parte dos municípios do interior. Ganha muito poucos. Né? Então a eleição aqui está bem dividida. Como a gente tem pesquisa que orienta a campanha, essa história que está 20 pontos da frente, não sei quanto, está furado. A gente tem pesquisa. É verdade que nesse momento a candidatura do Lula está um pouco da frente, a campanha nem começou, isso vai ser organizado. Mas tem pesquisa dizendo que ele vai ganhar no primeiro turno. Do Lula? O Lula. Mas eu não digo que é impossível, porque não existe impossível em nada dessa vida, né? Mas a perspectiva não é essa, não. Mas tudo pode acontecer, né? Na eleição passada, nós estamos em junho, no mês de maio da eleição passada, o presidente Bolsonaro tinha pouco mais de 20% dos votos e ganhou a eleição, né? É uma coisa bem atípica. Então, não existe discussão de eleição sem o cenário posto. Não tem. Não existe isso. Eu já fui candidato ao governo aqui, que eu tinha 70% das intenções de voto, perdi, acabei com 30%. Por Tudo quê? se decide na hora do voto. É criar o cenário. As pessoas começam a olhar. Quem são os candidatos a deputado federal? Ninguém sabe, cara. Aí diz, não, eu estou na frente, tem pesquisa. Não sabe. Quem são os candidatos ao governo? Ninguém sabe direito. Aí diz, tem o Wilson, natural que ele seja, Amazonino, Eduardo, não sei mais quem e tal. Será? Deixa fechar as convenções, a partir daí você tem mais ou menos 2 meses de campanha, né? Que você tem o tempo reduzido hoje para 45 dias de formação. Uma corrida mais curta, né? Uma corrida curta agora. Perfeito. E o senhor pretende iniciar a sua campanha pelo interior? Eu já comecei a fazer algumas visitas, já estive em Manacapuru, Rio Preto da Eva. Amanhã eu iria para Presidente Figueiredo, e o Fernando, que é presidente do PL lá, que estava organizando lá a minha visita, pediu para cancelar porque 3 pessoas do partido foram acometidas por Covid e, aliás, está voltando uma onda pesada de Covid de novo. Muitos casos. Eu estou usando máscara agora direto, e ambiente fechado tem que usar, porque minha filha é médica e que acompanhou toda a minha doença. Ela é médica e atende do Distrito Industrial, e estava dizendo para mim de uma empresa, das quais ela é médica, e é mais de uma empresa, ela pediu teste em pessoas com desconfiança, de 40 pessoas, 11 positivaram. Então ela disse, pai, o negócio tá pesado. As 2 filhas dela, da minha filha, minhas netas, fizeram teste hoje, saíram hoje do Covid. Eu estou com um irmão que está em casa com Covid. Ele, a mulher, que estava inclusive lá na campanha, lá no partido comigo, certo, e teve que ir para casa. Então, as pessoas têm que começar a tomar um certo cuidado em relação a esse negócio que está voltando pesado. Graças a Deus, a morte não está ocorrendo. Aqui não tem registro do último mês de nenhuma morte, porque tem a vacina, né? Tanto que as minhas netas, a mais velha dela, que tem 15 anos, tomou duas doses, ela teve leve. A mais nova, de 12, que tomou só uma dose, foi mais pesado. Então, a vacina é que está fazendo com que as mortes não aconteçam em boa parte do país. Mas ontem o registro foi de mais de 300 mortes no Brasil. Então, muito cuidado, vamos botar a máscara aí, vamos evitar, porque esse negócio quando dá grave, Marcelo,
Eu pensei que... Eu tô aqui no lucro. Pensou que não voltaria para o Amazonas? Pensei que não voltaria para o Amazonas. Não, eu voltava, eu já pedi para ser cremado, voltava pelo menos na cinza para botar ele aqui em algum lugar. Tá certo, eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço, cara. Por ter aceitado o convite do Central do Poder. E eu quero deixar o registro, vocês estão com uma empresa muito bem equipada, muito bem organizada, vocês vão ocupar um bom espaço aqui. É Amém. assim que se faz, é assim que se faz. Amém. Com organização, com gente competente, com gente que sabe trabalhar. E é a primeira vez que eu venho aqui, mas saio daqui bem impressionado. E você que está assistindo aí, o negócio aqui é legal, hein? Abraço, Marcelo, obrigado por vocês todos. Deus abençoe a todos. Eu quero, inclusive, já lhe estender o convite, quando o senhor estiver em campanha, dê uma passada aqui conosco para conversar mais intensivamente como é que vai estar sendo esse processo de campanha, e quero lhe pedir para deixar aí um recado aí para quem está nos assistindo, falar diretamente ao nosso público. Olha só, Marcelo, e você que está assistindo aí, que está em casa, eu sei que falar de política hoje é muito difícil, mas eu tenho uma vivência muito grande na política. Querendo ou não, você acaba aprendendo coisas em quase 40 anos de vida metido nisso. Quando a gente diz assim, quando as pessoas dizem, eu não quero saber de política, isso é um negócio safado, eu não vou me meter nisso. Eu aprendi desse tempo que ou a gente faz política ou fazem com a gente. Quando você fica fora do processo, procura saber quem são as pessoas, o que ele fez, que história ele tem, se ele é bandido, se não é bandido, procura saber. Não vai dar a primeira informação, não, porque tem muita notícia errada aí, muita notícia falsa. Mas vai lá, procura saber o cara, se ele tem família, como é que ele cuida da mulher, se ele cuida dos filhos. Isso tudo tem a ver com o procedimento que o cara vai ter lá da frente. Acaba com esse negócio de votar porque alguém deu alguma coisa, ou votar porque o cara é bonitinho, que não sei o quê. Vai votar, nunca mais aparece lá. Se você elege um parlamentar sem experiência, ele sai daqui para Brasília, ele vai passar pelo menos metade do mandato para aprender a andar no Congresso Nacional. Aprender a andar para não se perder, porque aquilo parece um labirinto. Uhum. Eu levei um tempo para aprender, mas eu tenho 15, 16 anos, eu fiquei em Brasília. Conhece como bem, deputado, então. Senador, ministro, então eu conheço o funcionamento daquilo, eu conheço os caminhos para trazer coisas para o meu estado, e acho assim, a maior contribuição que as pessoas podem dar não é a política, não, é as suas vidas, dos seus filhos, dos seus netos, é compreendendo o que é a política, é olhando, é participando, é procurando saber se aquele cara que você vai votar, você está votando nele porque ele fala bacana, porque ele é bonito, porque ele é... Não, vota pelo conteúdo, pelo que ele pode fazer. Eu não estou dizendo que não pode votar num jovem, mas não pode votar só porque o cara é jovem, só porque disse aquilo que você gostaria de ouvir. Procura saber se ele tem preparo para fazer isso, se é possível ele fazer aquilo. Por que ele está gastando tanto se ele vai ganhar bem menos? Tem alguma coisa errada se a pessoa faz isso. Então, assim, verifique quanto cada partido vai ter. A coisa está muito mais agora fechada, dá para você saber. Eu sou candidato a deputado federal, quanto é que eu recebi? Quanto é que eu tenho na minha conta? Agora é a conta pessoal, com CNPJ, aberta num banco, tudo você tem que pagar via banco. Se eu receber, por exemplo, 2 milhões de reais para fazer minha campanha, eu só posso gastar aquilo. Como é que eu vou gastar 5, 6 milhões? Eu tirei de algum lugar. E certamente o salário que eu vou ganhar e a estrutura que vai ser montada não vai dar esse dinheiro de volta. Alguma coisa errada o cara vai ter que fazer para recuperar o dinheiro que ele botou. Então, assim, Deus abençoe vocês todos, boa sorte, que a gente tenha um processo político que seja bom para o país. Muito obrigado. Esse foi Alfredo Nascimento e eu quero te pedir que continue acompanhando as nossas entrevistas desse especial Eleições 2022, seguindo as nossas redes sociais e compartilhando também com seus amigos essas importantes entrevistas. E nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!